Olá, eu sou o professor Dalpiero e este é o podcast número 269. É o duocentésimo e sexagésimo nono podcast de 2023. E hoje é 16 de setembro de 2023. Nossa proposta no início da abertura desse ano era fazer pelo menos um podcast por dia. Se você conferir comigo, por favor, me ajude. Nós estamos absolutamente em dia. E hoje é 16 de setembro ainda. Você já sabe, entretanto, eu não me custa de lembrar. Nós estamos falando sobre ética, inteligência artificial e tecnologia. E nós levamos essa série de podcasts a um novo patamar. Nós avançamos tanto que há tempos atrás demos voz ao Juvenal, um personagem poético, poeta, satírico do primeiro século depois de Cristo e que nós ousamos também dar voz a ele por meio de nossas mensagens, nossas poesias e até na declamação e na dissertação do podcast dessa série de 2023. Também há poucos dias atrás demos uma figura a ele, demos uma imagem. O Juvenal hoje tem uma imagem baseada naquilo que ele poderia ter sido quando vivo no primeiro século depois de Cristo. E com relação às nossas vozes, a minha e a dele, nós incorporamos a SMR. São pequenos áudios auditivos abaixo da audição normal, que normalmente são inseridos e nós o estamos usando para facilitar que você assimile mais aquilo que nós falamos. Portanto, as tecnologias incorporadas nessa série de podcast estão usando e até abusando da inteligência artificial como nunca visto. E isso é pelo fato de que nós estamos falando de inteligência artificial e como ela pode influenciar as nossas vidas. Hoje eu vou falar nesse podcast, dando sequência a uma série que nós avisamos e mostramos como vai ser no podcast anterior. Eu vou falar sobre privacidade. A discussão sobre privacidade e inteligência artificial ganhou destaque na última década, especialmente com a chegada de grandes volumes de dados e algoritmos de aprendizado de máquinas avançados. Que circunstância, como isso aconteceu, como se começou a falar, pois só o volume de dados chegar e automaticamente nós começamos a conversar sobre o tema, você vai ficar sabendo agora e eu vou te revelar. A conversa com o tema surgiu quando Edward Snowden, lembra do Snowden? Um ex-contratado de uma agência de inteligência americana, ele catalisou o debate público quando ele vazou documentos classificados em 2013. Classificado significa guardado sob sigilo, e ele expôs como os governos do mundo inteiro estavam usando a tecnologia avançada, inclusive inteligência artificial, para espionar cidadãos, cidadãs, e muitas vezes a espionagem de forma inconstitucional. Ele não apenas puxou o véu de programas de vigilância massivos, mas também iniciou um debate público sobre a ética da coleta de dados em escala produtiva de indústria. Esse foi um marco que fez muita gente pensar a respeito. Ele trouxe à tona essas questões, apesar de já existir há anos um programa chamado Echelon, que vigia até as mensagens.
Entretanto, foi ele que fez, que revelou ao mundo que nós estávamos sendo espionados. Eu vou falar 4 exemplos na vida real, que qualquer um de nós já passou por eles, por esse exemplo, em termos da relação e a privacidade individual. Lembra daquele reconhecimento facial nos aeroportos, onde os aeroportos têm câmeras que classificam o indivíduo até por etnia? Esse é um claro exemplo que ela pode ser benéfica, sem dúvida nenhuma, mas é potencialmente invasiva. Enquanto a tecnologia pode acelerar ou reduzir a velocidade do processo de embate, aumentar a segurança, também gera preocupações sobre a vigilância e o uso indevido daqueles dados. E que dizer do algoritmo de publicidade personalizada? O que nós podemos falar sobre isso? Esses algoritmos, é claro que tornam a nossa vivência, convivência e experiência online mais direcionada, mas esses algoritmos também tornam nossas experiências online, geram um número enorme de dados que podem ser usados sem nosso consentimento. Quer queira, quer não, os dados estão disponíveis, estão coletados. Você concorda ou não concorda, boa parte dos dados estão coletados. E o que dizer da Siri e da Alexa e outras centenas de assistentes virtuais que nós temos? Elas tornam tudo mais conveniente, mas a culpa de coletar dados sobre a nossa preferência, a nossa localização e a nossa condição e até mesmo as nossas tarefas. Sistemas de saúde é um ponto nevrálgico, tem tudo a ver, né? Nevralgia e saúde. A IA na saúde tem o potencial de revolucionar o mundo, mas o acesso a registros médicos sensíveis e uma série de problemas éticos de privacidade. Eu quero que você aguarde na sua memória e vá naquele site que eu indico sempre, Diálogo Edu. Lá tem uma pergunta nessa categoria, está assim: é ético exigir que a humanidade sacrifique parte da privacidade em prol de avanços tecnológicos que podem ou não beneficiar a todos? Nós vamos falar sobre isso. Quer saber quanto está presente a IA relacionada com sua privacidade nas suas interações do dia a dia? É o que eu vou falar agora. Nas nossas pesquisas, nós levantamos o tempo dentro das 24 horas que, de fato, a IA relacionada com a privacidade está presente nas interações humanas, na sua vida pessoal, na minha vida pessoal. E o cálculo foi de estarrecedores: 15% de todo o tempo de 24 horas de um ser humano adulto em idade produtiva está, de alguma forma, interagindo com as IAs de todas as espécies, de todas as potencialidades, de toda a competência. As redes sociais usam algoritmos para curar nosso feed de notícias. Enchem de notícias do seu interesse, claro, porque ela levanta os seus dados. Assistente pessoal que nós usamos para tarefas diárias, aquela agenda, aquele software, o app de lembranças, de memórias, eles estão ali, nós usamos. Entretanto, nós gastamos tempo demais com aquele software. Demais que eu quero dizer assim, a soma de todos os dados, de todo o tempo que nós passamos expostos a IA, nas câmeras de vigilância na rua, no nosso assistente pessoal, na nossa plataforma de streaming, de registro histórico de nossa visualização, é tempo que chega a 15% do seu dia na vida pessoal. Na vida profissional é ainda mais. Na vida profissional nós encontramos percentagens entre
20% e 24%, chegando a 26%. Softwares de recursos humanos que monitoram o desempenho dos empregados e dos funcionários. É comum estar presente em quase 85% das empresas e das organizações mundiais. Plataformas de colaboração que rastreiam a atividade do usuário para aumentar a eficácia dela própria e do próprio usuário é comum. Por exemplo, eu acabei de convidar você a ingressar num debate na Kialo Edu. É uma plataforma de educação gratuita. E aqui eu quero lembrar uma frase que a minha amada mulher sempre diz: se você não está pagando por algo, você é o produto. Sempre será assim, de maneira direta ou indireta, perceptível ou imperceptível, de boa vontade, intencionalmente ou não. Pense nisso. Softwares de análise de dados que coletam métricas para relatório de desempenho estão presentes na vida profissional de toda a gente. Isso é impensável uma organização, uma empresa, um Estado viver sem ele. Nós temos muito a debater sobre esse assunto. E considerando o que sabemos até agora, nós fazemos a pergunta: como as sociedades, os seres humanos, as nações podem tirar benefícios desse volume de interação diária relacionada com a privacidade? Pense que somando 15% da minha vida particular, que não é dissociada da minha vida profissional, eu tenho 15 mais 20, 35% do meu tempo já está monitorado. Como é que você se sente a respeito? Nós vamos falar mais. Volto na pergunta: como as pessoas, as sociedades, os indivíduos, as nações podem tirar proveito positivo das interações diárias entre humanos e inteligência artificial só relacionadas à privacidade? 35% do tempo de vida nosso, dentro de 24 horas. Nós podemos tirar proveito, sim. Uma melhor segurança pública é contribuição da IA, pois ela contribui significativamente, especialmente em situações de emergência e de crime iminente ou acontecido. Você vai ver mais adiante, eu vou produzir um áudio para nós aqui, debatermos e compreendermos que a segurança pública tem essa potencialidade. Tem a potencialidade também na área da eficiência e da eficácia econômica. A IA é que otimiza as operações em várias indústrias, tornando-as mais eficientes e, desde o início dos meus primeiros estudos, eu comecei com rastreadores de logística, compatibilizando volume, peso, valor, rentabilidade. Conseguia-se estabelecer um software, um app ou um aplicativo, que hoje existe aos montes, no qual nós associávamos volume, peso, valor, receita produzida, lucro gerado direto, lucro gerado indireto, ocupação de espaço. Eu tinha produzido 10 indicadores que falavam um com o outro, e à medida que o caminhão ia escaneando a carga que ia nele, ele selecionava para onde vai de acordo com esses parâmetros. Isso foi um avanço econômico enorme. Os avanços médicos também foram enormes nesse período e até hoje se acelera a pesquisa médica, eleva-se o padrão de diagnóstico a um nível quase de 100% de assertividade, 100% do acerto das probabilidades. Eles são uma condição que eleva a qualidade do tratamento que uma pessoa recebe. Tudo isso é um benefício. Temos também a governança aprimorada. É a IA que vai tornando os governos mais eficazes, mais transparentes, mais responsivos
E isso é benéfico para todo mundo. Agora nós temos que cuidar de mitigar quando acontece algum dano, um desvio. Lembre-se que o algoritmo que está trabalhando para você é o algoritmo que alguém como você criou, baseado, levando à frente todas as forças e fraquezas do pensamento humano, todas as forças e fraquezas das suas virtudes, enfim, é um humano como nós. E aí nós temos que sempre pensar que eventuais danos podem ocorrer. Como mitigar esses danos é o que nós vamos falar mais adiante. Antes eu quero que fique aqui sempre a lembrança. Um dos sistemas mais acumuladores de potencialidades de danos é o sistema de saúde, principalmente devido à privacidade dos seres humanos e à sensibilidade dos dados médicos. Quando eu falo sobre os dados médicos, quando eu falo que o sistema de saúde é um dos mais sensíveis, mais suscetíveis a gerar danos imensuráveis e de efeitos transversos enormes, muitas pessoas me dizem: nossa, mas não é melhor ter a inteligência artificial analisando aquilo que pode passar desapercebido por um médico de mau gosto, por uma médica de mau gosto? É claro que é. Entretanto, a IA, se ela for mal treinada, lembre que ela é resultado daquilo que nós somos. Mal treinada, mal alimentada, com dados incorretos, ela vai fornecer diagnósticos errados. E isso coloca mais do que a vida do paciente em jogo. Leva também a tratamentos desnecessários, caros e, consequentemente, sofrimento dos pacientes e custos elevados para os sistemas de saúde. Também tem a questão fundamental, que é a violação da privacidade dos dados médicos. Se os sistemas de IA que estão ali fazendo o diagnóstico, meu, seu, eles tiverem falhas, podem ser hackeados, é o que você ouve todos os dias, e esses dados sensíveis de saúde vão ser violados. Por exemplo, os dados sensíveis de saúde do presidente americano hoje, se forem ao mundo e esses dados participarem, indicarem que aquele presidente está inapto para tomar decisões, pensa você como vai ser o mundo nas decisões tomadas ontem, anteontem, e espera-se que ele não tome decisões adiante. Entretanto, essa estigmatização e essa possibilidade é bem real. Os algoritmos de IA em hospitais também podem fazer priorização injusta. Exemplo, nós temos notícias de que certa pessoa teve um coração transplantado na frente de uma outra pessoa. Como? Você vai dizer, quem escolhe é o sistema. Lembra daquele podcast que eu disse? Uma das grandes questões humanas é: a culpa não é minha, a culpa é do sistema, foi o sistema que elegeu. Se o algoritmo de IA não estiver adequado, o sistema vai priorizar inadequadamente. Pense se estiver lá inserido idade, status social, contribuição financeira para o sistema tributário e assim outras questões, é evidente que um indivíduo vai ter um coração, um rim, um fígado, um pulmão priorizado em detrimento ao outro que produz menos. E ainda temos, para finalizar, finalizando com o indivíduo, como diz o outro, é a automatização das decisões de fim de vida. Pense você em um cenário onde recursos médicos são escassos, tais como as unidades de terapia intensiva. A IA pode ser usada para tomar decisões sobre quais pacientes vão receber tratamentos de. Se essa decisão for feita apenas em algoritmo, sem supervisão humana, ela vai carecer de empatia, compreensão contextual,
tornando-se eticamente problemático. E para mitigar, é crucial estabelecer políticas de consentimento informado, criptografia de dados de última geração e auditorias regulares. A mitigação é mais do que a implementação de leis rigorosas, é a capacidade de transformar tecnologias de encriptação em ação mitigadora preventiva. Eu vou descrever aqui e peço que você atente para acompanhar o raciocínio. Por exemplo, na questão da segurança pública, existe a possibilidade de um dano potencial, que é o levantamento inadequado de reconhecimento facial, que leva à identificação errônea. Como é que vai fazer isso? A máquina, a câmera, ou o que quer que seja, e pronto, o posto de leitura facial está ali recebendo dados que podem dizer: esse dado pertence a fulano, esse fulano é um inimigo do Estado. A política mitigatória para esse erro ser aparado, ser resolvido, é voltada para algoritmos rigorosos e revisão humana forte para evitar falsos positivos. Nós temos uma incidência de falsos positivos na questão de identificação por meio de câmeras digitais nos Estados Unidos, próxima de 27%. No Reino Unido, ultrapassa 30%. Nos outros países, e não se revela. Pense nisso. A outra questão com relação à segurança pública: vazamento de dados pessoais coletados por câmeras de segurança. Por exemplo, aonde esteve o fulano importante, um executivo importante, um parlamentar importante, em que ambiente ele foi, em que local ele estava aqui, em que local ele estava ali. É evidente que isso pode contribuir para a elucidação de crimes. Entretanto, também é uma ferramenta de chantagem social. A criptografia robusta e a autenticação em 2 fatores é a única maneira para se evitar isso e acessar dados sigilosos e dados que precisam ser protegidos. Pensa que no primeiro caso é algoritmo mais rigoroso, revisão humana. No segundo caso, é a criptografia robusta e a autenticação em 2 fatores. São questões completamente diferentes da política mitigatória. Evidente que ambas têm que estar presentes, mas uma vai atuar num caso e a outra vai atuar no pressuposto. A eficiência econômica é importante considerar que pode acontecer o abuso da IA para manipulação do mercado. Exemplo: monitoramento de oportunidades. Pense você: criação de links falsos, criação de acessos falsos, acessos robotizados, é uma verdade. Como é que você vai mitigar isso? Monitorar em tempo real e regular para detectar antecipadamente, evidente, para prevenir atividades suspeitas, ou melhor dizer, suspeitas. É preciso compreender que o pouco é ruim, o muito é sinal de alerta, é pior ainda. Então, se uma determinada indústria, aqui está se falando de qualquer delas, um filme, por exemplo, apresenta dados de frequência ao cinema, de vendas extraordinariamente altos, é preciso averiguar. Muito é ruim. Mas se for muito baixo, também é preciso averiguar. Então, esse monitoramento em tempo real, fazendo a amostragem, é fundamental. A coleta excessiva de dados do consumidor para a personalização de anúncios, o output ou o opt-out para consumidores. É importante tratar essas questões como uma política de privacidade tradicional, rigorosa, ponto pacífico.
Avanços médicos, nós já falamos sobre isso, as certificações de conformidade com os padrões são importantes. Agora nós temos aquilo que se conhece bastante, a manipulação de eleições através da análise de dados, a pesquisa indutiva, a análise e a manipulação dos próprios dados. Como é que se cuida disso? Como é que se mitiga esse dado? Como é que se mitiga esse fato? Diminui o resultado negativo desse fato. É praticamente impossível. O indivíduo foi eleito, tomou posse, e você vai saber disso mais adiante. O que é necessário é adotar leis rigorosas na campanha eleitoral. A falta de transparência na tomada de decisões para examinar dados de campanhas eleitorais leva, inevitavelmente, à manipulação de eleições. Seja de síndico a presidente da República. Não está se falando, não está se estratificando qual é a eleição. A falta de transparência também naquela decisão automatizada, tipo, eu vou lavar meu carro, aperto aqui e eu tenho shampoo e água. Essa, para um, pode ser de um jeito, para outro, o cara tem uma alternativa. Lembra do famoso asterisco 27, que liberava e que ocultava o número de telefone? Quantas pessoas no mundo sabiam disso? Entretanto, aqueles que sabiam se beneficiavam disso, seja criminalmente ou seja profissionalmente. Aqui é a mesma coisa. O mais simples ao mais complexo. É preciso ter uma inteligência artificial explicável para permitir auditorias que tenham efeito, que aconteçam de fato e tenham efeito. Eu vou falar sobre as recomendações para o dia a dia das atividades das pessoas no âmbito individual e o dia a dia no âmbito profissional. Agora eu vou descrever 10 recomendações que a pessoa deve usar para o dia a dia, nas suas atividades pessoais, relacionadas apenas com privacidade. Lembre que nós temos outras ocorrências que vão ser tratadas. No âmbito da privacidade, é melhor você cuidar-se e adotar essas recomendações. Mantenha o sistema operacional dos seus aplicativos atualizado. E isso que garante a segurança contra as ameaças cibernéticas. Os aplicativos vão cada dia incorporando os novos algoritmos. E quando você os atualiza, sempre facilita. Evite usar aplicativos errados. Aplicativos errados que eu quero dizer aqui, no sentido de ser piratas, no sentido de ser não reconhecido pelos originais. Enfim, use o aplicativo, use o software direto de quem o produziu. Use senha forte e use preferencialmente senhas variadas para atividades variadas. Tenha consciência nas redes sociais. Seja seletivo, seja seletiva quanto às informações pessoais que você compartilha em mídias sociais. Com relação às notícias, antes de compartilhar notícias ou informes, sabendo que nas redes você não encontra informação, encontra informes, verifique a veracidade das fontes. Mesmo para um informe, é preciso saber se aquele informe saiu, porque o informe, para se tornar informação, ele precisa ser verificado por auditores independentes externos. É a verificação pelos pares independentes. A verificação de notícias se enquadra na mesma questão dos informes. Limite o tempo gasto em dispositivos digitais. É dessa forma que você mantém o quê? A saúde mental.
Mantenha, cubra a câmera do seu microfone, a câmera do seu computador e a câmera do microfone quando eles não estiverem em uso. É assim, cubra quando não está em uso. Não acredite que esteja desligado. Isso é importante. Aquelas pessoas que engasgarem-se com essa questão podem entrar em contato e vai receber explicação no nível certo. As compras online, use aqueles sites que são HTTPS e aqueles que recebem a certificação para transações digitais. Desative o rastreamento e localização em aplicativos que nunca requerem essa condição. Aqui, desative sempre. Se você precisar, ative. Caso contrário, desative. Agora, nas suas atividades profissionais, você precisa seguir as políticas de uso e armazenamento de dados da sua organização. Com certeza, ela vai produzir uma política melhor do que aquela que você pode criar. Tenha canais de comunicações seguros e transparentes, complete seus cursos de treinamento em cibersegurança, que são ou não oferecidos pelo seu empregador. Confira a legitimidade de e-mail antes de clicar em qualquer link. De preferência, use uma rede privada virtual quando você for trabalhar à distância. Mantenha registros claros e seguros de suas atividades e decisões profissionais. Utilize softwares de gerenciamento de projetos, Mindomo e outros que existem por aí. Por que eu falo do Mindomo? Porque o Mindomo é um software de gerenciamento de projetos que contribui muito, pois ele cria mapas mentais facilitadores. Esteja ciente das leis e regulamentos. Se envolvido com inteligência artificial, faça uso de métodos explicáveis e transparentes. Mantenha-se atualizado com as mais recentes tendências no campo do seu trabalho. A adoção dessa postura ética no desenvolvimento e na implementação de tecnologias vai elevar a chance e os benefícios e devo desenvolver uma atividade, desenvolver uma barreira preventiva. Esses são passos concretos que eu coloquei aqui para ajudar a evitar e você cuidar no futuro de eventuais danos ocasionados por falta de cuidado com as partes. Você lembre que são 35% do seu tempo está ligado a tecnologias de privacidade. Então, esses passos que eu te ensinei, que eu te mostrei, que eu uso a palavra que pela primeira vez ensinei, pelo fato de que esse registro vai estar disponível, são essenciais para que você, eu e toda a gente continue a buscar melhores meios e métodos de lidar com inteligência artificial e privacidade. Um abraço, fique com a paz e o bem, se conseguir. Um abraço.